O que será que define a velocidade de uma atleta de elite, hein? Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que revela os segredos por trás da aceleração no rugby feminino. E olha, o que isso significa para o esporte em geral é bem interessante. Então, qual é o segredo para aquela velocidade explosiva? Sabe, o que realmente separa as atletas mais rápidas em campo? A resposta eu já adianto, talvez não seja o que a maioria das pessoas imagina. Pois é, e é aí que entra um estudo novinho em folha com jogadoras de rugby. Ele traz umas respostas assim bem surpreendentes. E o mais legal é que as descobertas vão muito além do rugby, sabe? Elas têm o potencial de transformar o jeito que a gente treina atletas em várias modalidades. Mas antes de mais nada, vamos começar pelo básico, né? Por que a velocidade é tão, mas tão crucial? Especialmente num esporte de altíssima intensidade como o rugby. Bom, no rugby, ser veloz se traduz em vantagens muito concretas. Pensa comigo, jogadoras mais rápidas conseguem quebrar mais tackles, escapar das adversárias com mais facilidade e, claro, marcar mais trás. E não é só no ataque, não. Na defesa, a velocidade é o que permite cobrir posições e fechar aqueles espaços no campo de forma muito mais rápida. Ok, e isso nos leva direto para o plano de jogo científico dessa análise. Afinal, qual era a grande pergunta que os pesquisadores estavam tentando responder? Então, a questão é a seguinte: a grande maioria das pesquisas foca em atletas masculinos. Só que as mulheres no rugby têm exigências físicas e características completamente diferentes. É um grupo que, olha, precisa de análises específicas para poder atingir seu potencial máximo. E para a gente entender bem esse estudo, tem um conceito-chave que a gente precisa conhecer: a velocidade máxima, ou como eles chamam, Vmax. É bem simples, na verdade. É a maior velocidade que uma atleta consegue alcançar num sprint. Pensa nisso como o pico de velocidade dela. É uma métrica fundamental para o desempenho. Beleza, mas como é que se mede essa velocidade toda? Bom, os pesquisadores usaram uma série de testes super padronizados. Fizeram de tudo: medições corporais, testes de salto vertical e, claro, um sprint de 50 metros. A ideia era coletar dados bem precisos de velocidade e potência, tudo num ambiente super controlado. Certo? Agora vamos para a parte mais legal, os resultados. Como é que a idade e a posição em campo influenciam de verdade a velocidade de uma jogadora? Vamos descobrir? Olha só que interessante, a primeira grande descoberta. As jogadoras mais jovens, ali do sub-14 ao sub-18, atingem a velocidade máxima delas entre 15 e 20 metros. Já as jogadoras sêniors, elas precisam de uma pista de decolagem um pouquinho maior, sabe? Algo entre 20 e 25 metros para alcançar o pico de velocidade, que por sinal também é mais alto. Ok, para a gente entender a próxima descoberta, é importante saber rapidinho a diferença entre as backs e as forwards no rugby. De forma bem simples, as backs são aquelas que geralmente participam das ações em campo aberto, correndo, chutando. Já as forwards, elas estão mais envolvidas no contato físico, nas situações de trombada. E essa diferença de função leva a uma diferença clara na velocidade. Em praticamente todas as categorias de idade, as backs são consistentemente mais rápidas, atingindo uma velocidade máxima maior que as forwards. Ou seja, a função em campo realmente molda o desempenho físico da atleta. Mas olha, a descoberta mais inesperada do estudo não tem a ver nem com a idade, nem com a posição. É sobre uma conexão surpreendente entre duas habilidades que, à primeira vista, parecem bem diferentes. O segredo para correr mais rápido pode não estar só em treinar a corrida, mas sim na altura que uma atleta consegue saltar. É uma ideia bem doida, né? Vamos entender isso. E a força dessa conexão é impressionante. Os dados mostram que a altura do salto vertical tem uma correlação que eles classificam como muito grande, com a velocidade máxima e com o tempo no sprint de 50 metros. Falando em português claro, é uma ligação extremamente forte. Uma coisa está muito amarrada na outra. Mas por que isso acontece? A resposta está na física do movimento. Pensa bem, tanto para saltar quanto para correr, o corpo depende da mesmíssima coisa: a capacidade da atleta de aplicar força de forma explosiva contra o chão. É como se a mola que te joga para cima no salto fosse a mesma que te empurra para frente na corrida. A fonte da potência é a mesma. Ok, muito legal a ciência, mas e na prática? O que a gente faz com essa informação toda? Vamos ver como transformar isso num treinamento mais inteligente e, claro, mais eficaz. Então, a pergunta que fica é: o que treinadores e atletas podem tirar de proveito disso tudo? Como usar essa informação para ganhar uma vantagem real em campo?
A pesquisa basicamente sugere um plano de treino mais inteligente em 3 passos simples. Primeiro passo: adaptar os testes de sprint. Usar distâncias de 20 metros para jogadoras sub-14 e 30 metros para as categorias sub-16 para cima. Segundo, focar o treino da velocidade máxima nessas distâncias mais curtinhas. Isso evita cansaço desnecessário. E terceiro, e aqui está o pulo do gato, integrar o treino de salto. Colocar exercícios de pliometria, que são basicamente saltos explosivos, no programa de treino. A ideia é que isso pode transferir os ganhos de potência direto para a performance no sprint. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem interessante para refletir. Se o salto vertical está tão ligado à velocidade, que outros movimentos simples, que a gente talvez até ignore no dia a dia, poderiam ser a chave para o desempenho atlético máximo? A ciência continua mostrando para a gente que, às vezes, as respostas mais poderosas estão exatamente onde a gente menos espera.